Gente, senta que lá vem história. Ou melhor, preparem-se porque hoje vamos falar de Stranger Things, a maior série da Netflix. E sério, tem mais polêmica aqui do que teorias malucas do grupo do WhatsApp da sua tia. Se você acha que conhece tudo sobre Eleven, Demogorgon e o mundo invertido, calma, respira, porque o que eu vou contar vai fazer você repensar cada cena que assistiu maratonando com pipoca na mão. Sim, aquela série aparentemente fofinha de adolescentes de Hawkins esconde segredos, conspirações e detalhes tão bizarros que até os roteiristas provavelmente se arrependeram de colocar na tela. Já parou para pensar que alguns episódios parecem quase uma aula de como deixar o público obcecado, manipulando os sentimentos e teorias de forma quase criminosa? E não é só isso, existem decisões na história, momentos que deveriam ser heróicos, mas que deram tão errado que parece que até o próprio Netflix disse: "Ops, talvez a gente tenha exagerado." E se você acha que só é sobre crianças, monstros e bicicletas, segura essa. Alguns plots da série são tão polêmicos que fãs brigaram mais do que políticos em debate. E ainda hoje não se chega a um consenso sobre certas mortes, desaparecimentos e, acredite, até romances. Mas atenção, porque a última revelação desse vídeo vai deixar você de queixo caído. Sério, não é clickbait, é algo que vai fazer você olhar para sua maratona de Stranger Things com outros olhos. Então já deixa aquele like maroto porque ele ajuda o vídeo a alcançar mais fãs curiosos que ainda não descobriram essas maluquices. E se inscreve no canal, porque a inscrição é a forma mais direta de mostrar para o YouTube: esse canal merece continuar existindo e trazendo histórias polêmicas que ninguém mais conta. E se você quiser apoiar ainda mais o canal e me ajudar a continuar com vídeos insanos, pode usar o Super Thanks. Mas se não puder, calma, só comenta aí embaixo o que mais te chocou ou te fez rir nessa saga de Hawkins, porque eu leio todos e isso também ajuda demais. Então segura firme, pega sua égua e sua bicicleta, porque o que vem agora é intenso, dramático, cheio de mistérios e teorias, e sério, a última parte vai te deixar dizendo: "Não acredito que isso estava na minha série favorita o tempo todo." Vamos nessa? Há lugares no mundo que parecem pequenos demais para guardar grandes segredos. Cidades esquecidas pelo tempo, onde nada de realmente importante deveria acontecer. Hawkins era exatamente assim. Uma cidade comum, com ruas tranquilas, florestas densas ao redor e uma rotina previsível, onde as pessoas acreditavam conhecer cada rosto e cada história. Mas o que ninguém imaginava era que, sob essa aparência pacata, Hawkins havia se tornado o palco de um dos maiores erros da humanidade. Décadas antes dos eventos que mudariam tudo, o governo dos Estados Unidos escolheu aquela cidade como o local perfeito para instalar um laboratório ultra-secreto, longe dos olhares curiosos e da atenção da mídia. Oficialmente, tratava-se de um centro de pesquisas científicas avançadas. Extraoficialmente, era um lugar onde limites éticos eram ignorados, onde crianças eram usadas como cobaias e onde cientistas brincavam com forças que não compreendiam totalmente. Foi ali que começaram as tentativas de explorar dimensões paralelas, de acessar realidades além da nossa. E foi ali que uma porta foi aberta para algo que jamais deveria ter sido tocado. Essa outra realidade ficou conhecida como o Upside Down, o mundo invertido. Um reflexo sombrio do nosso mundo, distorcido, apodrecido e dominado por uma atmosfera sufocante. Um lugar onde o ar é tóxico, a luz é escassa e criaturas predatórias se movem livremente, guiadas por instinto e fome. O Upside Down não é apenas um cenário de horror. Ele é quase uma entidade viva, conectada diretamente a Hawkins, espelhando suas ruas, casas e florestas de forma corrompida. Cada portal aberto entre os mundos enfraquece a barreira que separa essas realidades, permitindo que o terror atravesse para o lado humano. E foi exatamente isso que aconteceu quando os experimentos do laboratório fugiram ao controle. Tudo muda em novembro de 1983, quando um grupo de 4 amigos, Mike Wheeler, Dustin Henderson, Lucas Sinclair e Will Byers, passa mais uma noite comum jogando RPG no porão de Mike. Eles são crianças inteligentes, curiosas e unidas por uma amizade sincera, um laço que parece inquebrável. Ao fim da noite, cada um segue seu caminho de bicicleta, atravessando ruas silenciosas e estradas cercadas pela floresta. Will, o mais sensível e introvertido do grupo, acaba tomando um caminho isolado, sem saber que está prestes a cruzar a fronteira entre o normal e o impossível.
próximo ao laboratório de Hawkins, ele percebe que algo está errado. Uma presença o observa. Um som estranho ecoa na escuridão. Em poucos segundos, Will se vê diante de uma criatura que não pertence a este mundo. Ele corre, desesperado, tentando escapar. Chega em casa, mas já é tarde demais. Naquela noite, Will Byers desaparece sem deixar rastros, como se tivesse sido engolido pela própria cidade. O desaparecimento de Will é o estopim que revela tudo aquilo que estava escondido. Para seus amigos, a ausência não faz sentido. Para Joyce Byers, sua mãe, a realidade começa a se despedaçar. Ela sente, de maneira quase instintiva, que seu filho ainda está vivo. Luzes piscam em sua casa, aparelhos falham, sons inexplicáveis surgem do nada. Enquanto todos ao seu redor acreditam que ela está perdendo a sanidade, Joyce se recusa a aceitar uma explicação simples. Ela entende que Will está tentando se comunicar. Determinada, transforma sua casa em um verdadeiro mapa de sinais, pendurando luzes de Natal e criando um alfabeto na parede, permitindo que o filho se comunique letra por letra a partir do Upside Down. Cada piscada de luz se torna um grito silencioso de sobrevivência, uma prova de que o amor pode atravessar dimensões. Enquanto isso, Mike, Dustin e Lucas decidem que não podem confiar apenas nos adultos. Eles partem sozinhos para a floresta em busca de Will. E é ali que encontram uma garota completamente diferente de qualquer pessoa que já viram. Ela está assustada, sozinha, com a cabeça raspada e poucas palavras na boca. Seu nome é Eleven. Aos poucos, os garotos percebem que Eleven possui habilidades sobrenaturais, consegue mover objetos com a mente, sentir presenças distantes e acessar o Upside Down de maneiras que ninguém mais consegue. Eleven é uma fugitiva do laboratório, criada como experimento desde a infância, privada de uma vida normal, de família e de identidade. Em Mike, ela encontra algo que nunca teve: segurança. Em seus novos amigos, encontra confiança. E para o grupo, Eleven se torna a chave para entender o que aconteceu com Will. À medida que as peças começam a se encaixar, o xerife Jim Hopper inicia sua própria investigação. Inicialmente cético, ele logo percebe que o governo está escondendo algo. Um corpo encontrado no lago, supostamente de Will, revela-se falso. Um boneco, plantado para encerrar o caso e acalmar a cidade. Hopper entende que está lidando com algo muito maior do que um simples desaparecimento. Ao se aprofundar nas investigações, ele descobre túneis secretos, áreas restritas do laboratório e evidências de que Hawkins está sendo vigiada de perto por agentes federais. O encobrimento governamental se mostra tão perigoso quanto as criaturas do Upside Down, revelando que o verdadeiro inimigo nem sempre vem de outro mundo. Preso no mundo invertido, Will luta para sobreviver. Fraco, com frio e constantemente caçado, ele se esconde onde pode, guiado apenas pela esperança de que alguém o encontrará. O Upside Down distorce seus sentidos, transforma cada som em ameaça e cada sombra em perigo. Mesmo assim, Will resiste. Ele se comunica com a mãe, deixa pistas, luta contra o desespero. Sua sobrevivência se torna o símbolo de que ainda há esperança, mesmo no lugar mais escuro. À medida que os dias passam, a tensão em Hawkins se intensifica como uma tempestade silenciosa prestes a explodir. O desaparecimento de Will deixa de ser apenas um mistério local e passa a revelar rachaduras profundas na realidade da cidade. Pessoas começam a perceber que algo não está certo, embora não saibam exatamente o que. Animais desaparecem, bússolas enlouquecem, plantações apodrecem sem explicação. É como se Hawkins estivesse sendo lentamente contaminada por uma força invisível, uma sombra que cresce a cada portal aberto entre os mundos. O Upside Down começa a se infiltrar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, corroendo a sensação de segurança que antes definia a cidade. Eleven, cada vez mais próxima de Mike e do grupo, começa a compreender melhor seus próprios poderes. Eles não são apenas habilidades extraordinárias, são consequências diretas de anos de tortura psicológica, isolamento e experimentos cruéis conduzidos pelo laboratório. Cada vez que Eleven usa suas capacidades, ela revive fragmentos de seu passado sombrio. Salas brancas, vozes frias, testes intermináveis. Mesmo assim, ela escolhe ajudar, escolhe lutar,
porque, pela primeira vez em sua vida, ela sente que pertence a algum lugar. Mike se torna seu ponto de equilíbrio, alguém que não a vê como uma arma, mas como uma pessoa. Essa conexão humana se mostra tão poderosa quanto qualquer habilidade sobrenatural. Enquanto isso, Nancy Wheeler e Jonathan Byers seguem sua própria trilha de descobertas. Unidos pela perda de Barbie e pela ausência de Will, eles começam a investigar padrões estranhos ligados ao laboratório e às criaturas que surgem à noite. Ao confrontarem o Demogorgon, eles percebem que o monstro não é apenas uma fera irracional, mas uma criatura adaptada ao Upside Down, capaz de atravessar dimensões quando atraída por sangue ou medo. A morte de Barbie se torna um lembrete cruel de que o mundo real já não está protegido e que qualquer pessoa pode se tornar vítima do que foi libertado. O Demogorgon passa a caçar livremente, surgindo em casas, escolas e florestas, como um predador que já conhece seu território. Hawkins se transforma em um tabuleiro de caça, onde ninguém está realmente seguro. Hopper e Joyce, agora aliados improváveis, decidem que não podem mais esperar. Eles invadem o laboratório, descobrem a verdade sobre o Upside Down e enfrentam a frieza de cientistas que tratam dimensões alternativas como simples variáveis de laboratório. A revelação é devastadora. Will está preso em um mundo onde o tempo parece distorcido, onde cada segundo é uma luta pela sobrevivência. Sem hesitar, Hopper e Joyce exigem o acesso ao portal, mesmo sabendo que isso pode significar atravessar uma fronteira sem volta. No coração do Upside Down, a missão de resgate se torna uma corrida contra o tempo. O ambiente é hostil, coberto por membranas orgânicas, partículas flutuantes e um silêncio opressor que parece observar cada movimento. Eles encontram Will inconsciente, frágil, com uma criatura alojada em seu corpo como um parasita, conectando-o diretamente àquela dimensão. O resgate é tenso, desesperador e deixa marcas profundas em todos os envolvidos. Will retorna, mas algo dentro dele mudou. O Upside Down não o soltou completamente. O confronto final com o Demogorgon acontece na escola, um símbolo perfeito da quebra entre infância e horror. Enquanto Hopper e Joyce lutam contra o tempo, o grupo de crianças executa um plano arriscado. Eleven enfrenta a criatura diretamente, usando tudo que lhe resta de força. O embate não é apenas físico, é emocional. Ao derrotar o Demogorgon, Eleven se sacrifica, desaparecendo junto com a criatura, deixando para trás um vazio insuportável no grupo. A vitória vem acompanhada de perda e Hawkins retorna à normalidade apenas na superfície. O tempo passa e a cidade tenta seguir em frente. Will parece recuperado, os amigos tentam retomar suas vidas, mas nada é realmente como antes. O Upside Down deixou cicatrizes invisíveis. Will começa a ter visões, acessos repentinos daquele mundo sombrio, como se ainda estivesse conectado a ele. Seu corpo se torna um portal vivo, um elo entre realidades. Algo antigo e muito mais poderoso do que o Demogorgon desperta através dessa ligação. O Mind Flayer, uma entidade colossal, consciente e estratégica, começa a se expandir, usando Will como âncora para invadir o mundo humano. Hawkins entra em uma nova fase de terror, mais silenciosa e psicológica. O inimigo agora não se limita a atacar fisicamente, mas a controlar, manipular e corromper. O Mind Flayer se espalha como uma praga, criando túneis sob a cidade, infectando pessoas, animais e o próprio solo. A ameaça se torna coletiva, exigindo algo que o grupo ainda está aprendendo a construir: união total. Cada personagem passa a desempenhar um papel crucial, não apenas como combatente, mas como apoio emocional uns dos outros. Eleven retorna, mais madura, mais consciente de sua identidade, mas ainda lutando para entender quem é fora dos experimentos. Hopper assume o papel de pai, tentando protegê-la do mundo e de si mesma. Joyce se vê mais uma vez no centro do caos, determinada a salvar o filho, mesmo que isso signifique enfrentar horrores além da compreensão humana. O grupo inteiro se reorganiza, aprendendo que sobreviver não significa apenas derrotar monstros, mas enfrentar traumas, medos e escolhas impossíveis.
Com o retorno de Eleven e a confirmação de que o mal não havia sido destruído, Hawkins entra em um período de falsa normalidade. As ruas continuam as mesmas, as casas permanecem no lugar, mas algo invisível se move sobre a superfície, como uma ferida que nunca cicatriza. O Mind Flayer cresce em silêncio, espalhando sua influência através de túneis que se ramificam sob a cidade, conectando tudo como um sistema nervoso subterrâneo. Ele aprende, observa, espera. Diferente das criaturas anteriores, essa entidade não age por impulso, mas por estratégia. Seu objetivo não é apenas invadir, mas dominar, transformar Hawkins em uma extensão do Upside Down. Will se torna o centro dessa ameaça. Sua ligação com o Mind Flayer é constante, dolorosa e confusa. Ele sente o frio, escuta sussurros, vê sombras que ninguém mais vê. Seu corpo reage como um sensor vivo, alertando o grupo sobre a presença da criatura, mas ao mesmo tempo o colocando em risco. A luta de Will deixa de ser apenas física e se torna emocional, uma batalha interna entre manter sua identidade e resistir à influência de algo que tenta apagá-la. Joyce, impotente diante do sofrimento do filho, se recusa a desistir. Seu amor se transforma em arma, usando calor, palavras e memórias para puxar Will de volta quando o Mind Flayer tenta tomá-lo completamente. Enquanto isso, Dustin retorna de um acampamento trazendo algo inesperado, uma criatura aparentemente inofensiva, que ele chama de Dart. O que começa como curiosidade se transforma em horror quando o grupo percebe que Dart é uma forma evolutiva do Demogorgon, provando que o Upside Down não cria monstros isolados, mas espécies inteiras, capazes de crescer, se adaptar e se multiplicar. Essa revelação amplia o terror, deixando claro que o problema é muito maior do que qualquer confronto individual. Não se trata mais de um monstro, mas de um ecossistema inteiro tentando se expandir. Steve Harrington, antes visto apenas como um estereótipo de popularidade adolescente, assume um papel inesperado como protetor do grupo. Sua evolução se torna evidente quando ele escolhe lutar ao lado das crianças, usando criatividade e coragem, em vez de força bruta. Ao lado de Dustin, ele se transforma em uma figura de liderança improvável, mostrando que heroísmo não depende de idade ou status, mas de escolhas feitas nos momentos mais difíceis. Essa mudança reforça um dos temas centrais da história: pessoas comuns se tornando extraordinárias quando confrontadas com o impossível. A batalha contra o Mind Flayer se intensifica quando o grupo descobre que os túneis subterrâneos estão afetando toda a cidade, causando colheitas mortas, animais enlouquecidos e falhas de energia. Hawkins passa a adoecer lentamente, como um organismo infectado. A única forma de ferir a criatura é atacar seus pontos de conexão, queimando os túneis e enfraquecendo sua presença no mundo humano. O plano é arriscado, exigindo coordenação perfeita entre adultos e crianças, ciência improvisada e coragem absoluta. O clímax dessa fase acontece quando Will é finalmente possuído pelo Mind Flayer. Seus olhos se tornam frios, sua voz muda e a entidade passa a usar seu corpo como canal direto para manipular o grupo. A dor emocional desse momento é devastadora. Ver Will, o garoto que sempre precisou ser protegido, se tornar o inimigo, força todos a confrontar seus maiores medos. Ainda assim, eles se recusam a desistir. Usando o calor extremo e lembranças da infância, Joyce, Jonathan e Mike conseguem libertá-lo, provando que laços humanos são mais fortes do que qualquer controle sobrenatural. A derrota temporária do Mind Flayer vem com um custo alto. O portal permanece instável e a ameaça não foi eliminada, apenas contida. Hawkins tenta mais uma vez seguir em frente, agora com uma nova consciência coletiva de que o perigo pode retornar a qualquer momento. O baile da escola surge como um momento simbólico, uma tentativa de resgatar a normalidade, de permitir que aquelas crianças vivam, ainda que por algumas horas, uma adolescência comum. Mas mesmo ali, sob luzes coloridas e músicas animadas, a sombra do Upside Down permanece presente, observando, esperando. No horizonte, sinais de algo ainda maior começam a surgir. Experimentos secretos continuam.
forças estrangeiras demonstram interesse no poder do Upside Down, e o equilíbrio entre os mundos se torna cada vez mais frágil. O grupo, agora mais unido do que nunca, entende que a luta não acabou. Eles não são mais apenas crianças reagindo ao medo, mas sobreviventes moldados pelo trauma, prontos para enfrentar o que vier. Com a ameaça do Mind Flayer contida, mas não destruída, Hawkins nunca mais foi a mesma. O que antes era uma cidade tranquila, com seus cafés, escolas e florestas familiares, agora parecia uma paisagem prestes a rachar. Portas e janelas se tornavam símbolos de vulnerabilidade, e cada ruído noturno despertava memórias do que se escondia por baixo da superfície. O Upside Down não era apenas um mundo paralelo, era uma presença viva, pulsando sob a cidade, esperando qualquer descuido para se infiltrar novamente. O grupo, ciente de que o perigo nunca desapareceria completamente, intensifica sua vigilância, desenvolvendo estratégias, treinamentos improvisados e comunicação constante. A infância dos protagonistas está lentamente cedendo espaço à responsabilidade de lidar com um mal que transcende qualquer regra natural. Hopper e Joyce se tornam âncoras da resistência humana. Ele, com sua experiência, coragem e senso de justiça, aprende a equilibrar proteção e liderança. Ela, movida por amor incondicional, se transforma em símbolo de determinação e empatia, provando que a força do afeto humano pode superar barreiras que nem a ciência ou a força bruta conseguem romper. Juntos, eles formam a ponte entre o mundo dos adultos e das crianças, assegurando que os mais jovens recebam orientação sem perder a liberdade necessária para agir de forma criativa. Jonathan e Nancy consolidam suas posições como investigadores e combatentes estratégicos, usando lógica, observação e coragem para complementar a força emocional do grupo principal. Steve, agora mentor improvável, ensina aos mais jovens a lidar com perigos, improvisar armas e manter a calma sob pressão, enquanto Dustin, mestre em ciência e curiosidade, fornece o conhecimento técnico necessário para entender o Upside Down e seus segredos. Enquanto a cidade tenta se recuperar, novas ameaças surgem de forma silenciosa. Pequenos portais reaparecem em locais inesperados e criaturas menores começam a emergir, testando a capacidade de resposta do grupo. Will continua sendo um elo direto com o mundo invertido. Suas habilidades de percepção são vitais, mas também o tornam vulnerável, pois cada contato com o Upside Down desgasta sua mente e seu corpo. A linha entre segurança e perigo torna-se tênue, e cada ação precisa ser calculada, mas rápida. A tensão é constante, e o medo nunca é apenas físico, é emocional, psicológico e coletivo. O ponto culminante dessa fase é o retorno do Mind Flayer, mais inteligente e adaptado do que nunca. Ele não ataca apenas com monstros, começa a manipular mentes, induzindo medo e paranoia entre os habitantes da cidade. Pessoas próximas começam a agir de forma estranha, se tornando marionetes involuntárias da entidade. Hawkins se transforma em um campo de batalha invisível, onde o perigo não está apenas à vista, mas também dentro de cada coração. A estratégia do grupo evolui. Eles precisam combinar ciência, poderes sobrenaturais, planejamento e coragem pura para enfrentar não apenas o corpo da criatura, mas sua influência psicológica. A batalha final contra essa ameaça exige sacrifício, união absoluta e criatividade. O grupo se divide, cada equipe assumindo uma função crítica. Hopper lidera a ofensiva no laboratório, enquanto Joyce e Jonathan cuidam da logística e do resgate de civis. Mike, Lucas e Dustin acompanham Eleven, cujo poder cresce com cada confronto, mas também a esgota. Cada movimento é calculado, cada erro pode significar morte ou possessão. O plano envolve fechar os portais, destruir o núcleo de controle do Mind Flayer e salvar o Will, que permanece a âncora da entidade no mundo humano. O combate é intenso, alternando entre ação física, batalhas psíquicas e estratégias improvisadas,
mostrando a evolução do grupo de simples crianças para heróis resilientes. Quando o Mind Flayer finalmente é contido, a cidade de Hawkins respira, mas não retorna à normalidade. As cicatrizes são profundas, prédios danificados, árvores arrancadas, lembranças de perdas irreparáveis e traumas psicológicos que moldarão a vida de todos para sempre. Will recupera sua liberdade, mas o vínculo com o Upside Down permanece, lembrando que a batalha nunca termina realmente. A vigilância deve ser constante. Eleven e Mike compartilham momentos de conexão profunda, fruto de experiências que forjaram confiança, amizade e talvez amor. O grupo, agora unido, compreende que o heroísmo não é apenas lutar contra monstros, mas proteger uns aos outros, manter a esperança viva e nunca subestimar o poder da união. Hawkins se transforma em um símbolo de resistência. O que começou como um simples desaparecimento evoluiu para uma guerra silenciosa entre dimensões, testando limites humanos, laços familiares e amizades. A cidade, embora marcada, mostra que coragem, inteligência e colaboração podem enfrentar até os horrores mais inimagináveis. O Upside Down permanece, sempre à espreita, mas a experiência deixa claro que os habitantes de Hawkins, liderados por um grupo improvável de crianças e adultos, são capazes de enfrentar o desconhecido e, acima de tudo, proteger uns aos outros. A cidade de Hawkins nunca mais será esquecida ou tranquila. Ela se tornou um lembrete de que o extraordinário pode se esconder no ordinário e que heróis podem surgir dos lugares mais improváveis. Com o Mind Flayer contido, mas ainda pairando como uma ameaça latente, Hawkins entra em uma fase de vigilância contínua, onde cada morador sabe que nada será realmente igual. O grupo, agora completamente unido, Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will, Joyce, Jonathan, Nancy e até mesmo Steve, assume a responsabilidade de proteger a cidade e uns aos outros. Não são apenas crianças ou adultos, são sobreviventes, guerreiros improvisados e guardiões de uma barreira entre mundos. Cada experiência traumática, cada perda e cada luta os moldou, transformando medos em força e amizade em arma. Eles entendem que o Upside Down não é apenas uma ameaça externa, mas também uma prova de resiliência emocional e inteligência coletiva. A cidade permanece em alerta. Hawkins agora é uma mistura de normalidade superficial e tensão constante, com rastros do Upside Down visíveis em detalhes sutis, árvores parcialmente corrompidas, bússolas ainda enlouquecendo, animais desaparecendo. É um lembrete silencioso de que o mal não foi destruído, apenas contido. As crianças, embora adolescentes agora, carregam a memória do que enfrentaram, e essa lembrança guia suas escolhas. Will, especialmente, lida com os efeitos psicológicos de sua experiência. Cada sombra, cada barulho estranho ou presença invisível ativa memórias do mundo invertido, lembrando-o de que a batalha ainda não acabou. Ele é, de fato, a ponte viva entre os mundos, e seu vínculo com o Upside Down é tanto um fardo quanto um poder, exigindo controle emocional e coragem contínua. Eleven, agora mais consciente de si mesma, aprende a equilibrar poder e humanidade. Seus dons são extraordinários, mas não a definem por completo. A conexão emocional com Mike e com os amigos é o que fortalece seu espírito, tornando-a capaz de enfrentar qualquer criatura ou desafio. A maturidade da garota se reflete em sua capacidade de liderar, proteger e, ao mesmo tempo, manter sua própria identidade intacta, apesar de anos de abuso e experimentos que tentaram moldá-la como arma. Enquanto isso, a colaboração entre os adultos, Hopper, Joyce, Jonathan, Nancy e até Steve, se consolida. Eles se tornam mentores, estrategistas e aliados, mostrando que coragem não depende apenas da força ou da juventude, mas da determinação de enfrentar o impossível e proteger aqueles que amamos. Cada decisão é crucial. Cada ação pode alterar o equilíbrio entre o mundo humano e o Upside Down. Os conflitos internos, desentendimentos e rivalidades do passado são superados pelo objetivo comum: salvar Hawkins,
proteger os inocentes e, acima de tudo, manter o vínculo entre eles. A cidade, aos poucos, se reconstrói fisicamente, mas o trauma psicológico permanece. Hawkins tornou-se uma cidade de testemunhas, aqueles que presenciaram horrores, sobreviveram e aprenderam a valorizar a vida cotidiana com uma nova perspectiva. A normalidade é aparente. Por dentro, cada morador carrega a lembrança de que forças incompreensíveis existem e que a coragem individual e coletiva é a única barreira real contra o desconhecido. A escola, os parques, os cafés e as casas se tornam cenários de vigilância e memória, espaços onde passado e presente se entrelaçam de forma inseparável. O Upside Down, por sua vez, permanece como um lembrete eterno. Ele não desapareceu, apenas recuou, observando, planejando e esperando. A barreira que separa os mundos é mais frágil do que nunca, e qualquer descuido pode abrir uma porta novamente. Hawkins, portanto, nunca será apenas uma cidade comum. Ela é um campo de batalha constante, um microcosmo de coragem, amizade e resistência, onde cada cidadão, consciente ou não, desempenha um papel na luta contra forças que desafiam a realidade. No fechamento desta narrativa, a verdadeira mensagem se torna clara. Stranger Things não é apenas sobre monstros, portais ou poderes sobrenaturais. É sobre amor, amizade, coragem e crescimento. É sobre como crianças se tornam heroínas, adultos se tornam protetores e como uma cidade inteira pode enfrentar o desconhecido quando unida. Cada personagem evolui, aprendendo a lidar com medos, perdas e responsabilidades, de uma forma que o ordinário jamais poderia ensinar. Eles descobrem que o extraordinário não surge apenas de poderes especiais, mas da força de espírito, da empatia e da determinação de lutar pelo bem, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto a última cena se desenrola, luzes piscando na casa de Joyce, o grupo reunido em silêncio, a floresta distante sussurrando com o vento do Upside Down, fica claro que Hawkins não é apenas uma cidade, é um símbolo, um lembrete de que coragem, amor e união podem existir mesmo nas circunstâncias mais sombrias. E embora o mundo invertido permaneça, invisível e ameaçador, os habitantes de Hawkins aprenderam uma lição fundamental. Juntos, eles podem enfrentar qualquer escuridão. Assim, termina este épico de mistério, aventura e sobrenaturalidade. Mas a história, como todo bom legado, deixa portas abertas para novas ameaças, novas aventuras e, acima de tudo, novas histórias de coragem que ainda esperam para ser contadas. E aí, pessoal, chegamos ao fim de mais um resumo insano aqui no Niflix, canal de resumos fantásticos, onde nada passa despercebido e tudo é levado ao extremo. Hoje vimos Hawkins pegando fogo, crianças corajosas demais, monstros que dariam pesadelo até pro Spielberg e aquele governo que só faz trapalhada atrás de trapalhada. Polêmicas? Ah, tivemos muitas. Will sobreviveu por sorte ou incompetência total do laboratório? A Eleven só conseguiu se libertar por pura amizade ou destino? E aquela festa que acabou em caos? Aqui ninguém ignora nada, nem mesmo os detalhes mais absurdos. Se curtiu, inscreva-se e deixe o like, porque isso ajuda o YouTube a mostrar nossos vídeos para mais fãs de séries malucas e teorias impossíveis. Se puder apoiar ainda mais, use o Super Thanks e ajude o canal a crescer. Se não, comenta aí qual cena te deixou de queixo caído. Adoramos ver suas teorias malucas, que é tipo um cafezinho digital para manter o canal vivo e cheio de conteúdo incrível.